para esse exercício de ACI, eu vou falar sobre a guerra Irã-Israel. A guerra Irã-Israel começou oficialmente no dia 13 de junho de 2025, com o bombardeamento de bases nucleares iranianas por Israel, seguido pelo bombardeamento iraniano de Israel, e com a escalada, né, desse conflito, com a introdução dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos bombardeou outras bases nucleares iranianas com caças B-2, que são os únicos que podem realmente bombardear as bases que são encontradas em montanhas. E após isso houve um bombardeamento de bases militares americanas pelo Irã, tanto no Iraque quanto no Catar. E após algum tempo houve um cessar-fogo, que é o que se encontra nesse momento. Então a guerra tecnicamente não está acontecendo, mas é muito possível que ela continue acontecendo. Esse é o cenário mais provável, que o cessar-fogo de certa forma acabe e o conflito continue. Talvez sim uma escalada para uma guerra regional, mas a continuidade entre Israel e Irã, e ambos apoiados pelos seus aliados. Como aliados, o Irã tem a China e a Rússia. A Rússia procura ofuscar a guerra na Ucrânia utilizando o conflito entre Irã e Israel. E a China, ela não procura continuar a guerra entre Irã e Israel, procura paz, assim como o Brasil, porque a China tem uma economia de exportação, ela depende muito de exportação, então a destabilização regional não é favorável à China, assim como o Brasil, que tem muito comércio, tanto com o Irã quanto outros países árabes, principalmente no setor agroexportador. Então não é de interesse brasileiro a continuação da guerra e a desestabilização regional do Oriente Médio. Esse conflito ele se encontra na conjuntura da guerra em Gaza, e também da posição do Assad e a invasão do Líbano por Israel. Todos esses lugares eles possuem membros do eixo de resistência, como Hezbollah, Houthis e Hamas. E o eixo de resistência foi uma aliança, praticamente, entre grupos paramilitares pró-Irã e contra Israel, criados depois da Revolução Islâmica de 1979 no Irã. E eles servem como um grupo de rivalidade que fomenta a rivalidade estratégica entre Irã e Israel, que estão em guerra proxy há mais de 30 anos. E eles servem como um braço, uma extensão de projeção de poder do Irã em outros países no Oriente Médio. E o Irã se destabilizou muito após a guerra em Gaza, porque Gaza foi destruída e o Hamas, boa parte dos seus líderes foram destruídos também, assim como o Hezbollah. Boa parte dos Houthis no Iêmen foram afetados também com o bombardeamento dos Estados Unidos após a crise no Mar Vermelho. E a Síria, do Assad, que era aliado do Irã, também o Assad foi deposto e Israel ocupou uma parte da Síria. Então o Irã ele se encontra em uma fragilidade securitária agora, sem tantos aliados quanto tinha apenas 3 anos atrás. Israel também se encontra em certo nível de isolamento diplomático, porque a guerra em Gaza foi tão brutal contra a população civil que boa parte das pessoas consideram um genocídio. Portanto, os dois se encontram em certa instabilidade, o que pode aumentar a possibilidade de guerra. O Irã ele não tem tanta capacidade militar quanto Israel, que possui superioridade tecnológica, aérea e logística e apoio dos Estados Unidos, como os B-2. Entretanto, Israel não consegue ajuda 100% dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para entrar em guerra com o Irã, precisam de aprovação do parlamento, que é uma coisa que pode não acontecer. E o Irã tem como uma outra arma para utilizar contra os Estados Unidos o fechamento do Estreito de Hormuz, que é onde passa grande parte do petróleo mundial. Outra coisa que afetaria o Brasil, caso isso acontecesse, seria alta inflação, porque o Brasil depende do petróleo para utilizar sua infraestrutura, por causa da infraestrutura rodoviária. E como cenário tendencial desse conflito, provavelmente haverá a continuação da guerra após cessar-fogo, com um aumento da instabilidade regional, mas sem uma guerra regional e a escalação dessa guerra para uma guerra mundial, por exemplo, com a invasão do Irã, caso isso acontecesse, né? E como cenário exploratório, né, que o pior dos cenários, pode sim ser que aconteça o fechamento do Estreito de Hormuz e a declaração de guerra pelo parlamento americano contra o Irã e os Houthis também, e assim uma escalada de guerra regional no Oriente Médio, que pode afetar o Brasil muito, e assim como todos os países do mundo.
e possivelmente levar a um conflito mundial.